Os juízes eleitorais das 184 cidades do Ceará têm, neste momento, uma maratona puxada de reuniões com representantes dos partidos e também das emissoras de rádio e televisão para definição sobre a propaganda eleitoral que começa no dia 30 pelo rádio e pela televisão. Agora, quem chega com detalhes sobre o sorteio, a distribuição desse tempo da propaganda eleitoral na capital é o repórter Carlos Alberto. O candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, terá mais de 50% do tempo da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Serão 2 blocos de propaganda, cada um com 10 minutos. Desse total, Evandro ocupará em cada bloco 5 minutos e 1 segundo. Vindo em seguida, André Fernandes, do PL, com 1 minuto e 58 segundos. Capitão Wagner, do União Brasil, com 1 minuto e 14 segundos. José Sarto, do PDT, com 1 minuto e 1 segundo. Técio Nunes, do PSOL, 25 segundos. E Jorge Lima, do Solidariedade, com 17 segundos. Evandro terá ainda, ao longo dos 35 dias da propaganda no rádio e na televisão, 1.479 inserções. Vindo em seguida, André Fernandes, com 581. Capitão Wagner, 367. Sarto, com 301. Técio Nunes, com 125. E Jorge Lima, com 87 veiculações. As inserções são comerciais curtos que entram em diferentes horários da programação ao longo do dia. Evandro terá uma média diária de 42 comerciais. Divisão entre a quantidade de inserções e o número de dias da propaganda. A legislação eleitoral determina que 90% do tempo destinado à propaganda eleitoral no rádio e televisão são divididos com base no número de deputados federais, enquanto 10% são rateados de forma igualitária. Sem representatividade na Câmara Federal, 3 partidos, Novo, Eduardo Girão, PCB, com Chico Malta, e PSTU, com Zé Batista, ficam fora do horário da propaganda eleitoral, que no primeiro turno começa no dia 30 de agosto e se estende até o dia 3 de outubro. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, está aí mais uma etapa da campanha eleitoral para envolver ainda mais os eleitores, as eleitoras, com a entrada no ar da propaganda pelo rádio e televisão. Nós temos diferentes horários aí, essas inserções que o Carlos Alberto fez referência, com essa divisão, 1.400 do Evandro Leitão, 500 do... Estou arredondando os números aqui, você traz em detalhes, Beto Almeida, para você, ouvinte internauta. Essas veiculações entram ao longo da programação do rádio e da televisão, ao longo do dia, de segunda a sábado, e você vai receber as informações, mensagens, propostas dos candidatos, das candidatas das eleições municipais e tendo aí a oportunidade de conhecê-las melhor para definir em quem você deve votar. Exatamente, Luciano. Olha, a propaganda gratuita, como já foi dito aí, ela começa no próximo dia 30 de agosto, vai até o dia 3 de outubro. Isso no rádio e na televisão, porque no dia 6 nós vamos ter o primeiro turno já da eleição naqueles municípios, naturalmente, onde tenha, né, o segundo turno. Aí o horário, Luciano, aqui, que vai afetar inclusive a nós, por exemplo, vai ser, por exemplo, de segunda a sábado, de 7 às 7h10 da manhã e das 12 às 12h10, na televisão das 13 às 13h10 e das 8h30 às 8h40 da noite. Então, tá aqui o horário eleitoral do que vai impactar, por exemplo, para nós. Aqui no nosso caso, do nosso programa, que a gente começa às 7 horas, a gente vai ter aí, então, um programa de 7 às 7h10. Então, na realidade, a gente vai começar o programa aqui para os nossos ouvintes a partir das 7h10. E volta no rádio, meio-dia, meio-dia e 10. TV fica para o período da tarde, de 3 às 13h10 e das 8h30 às 20h40. E aí sim, você falou bem uma coisa, é um novo momento. Uma referência, Beto, só uma observação, a propaganda, nós vamos ter a propaganda pela televisão, propaganda eleitoral, aquele horário eleitoral, nas cidades de Fortaleza, Caucaia, Aracati, Juazeiro do Norte e Sobral. São 5 cidades com emissoras de televisão. É onde tem televisão, exatamente. E aí os demais
podem utilizar o rádio, claro, desde que tenha também estação de rádio oficial no seu município. Sobre a... Agora vamos para o tempo. Vamos para o tempo aqui, você falou, mas é interessante colocar o Eu seguinte... já queria entrar, Beto, aqui na pesquisa de Caucaia e Juazeiro do Norte. Só um detalhe ainda, é porque além dessa questão do referente ao período, esses 10 minutos que nós vamos ter, por exemplo, para os candidatos, tem também aqueles tempos de inserções, que esse acaba sendo mais importante até do que aqueles 10 minutos que poucas pessoas se dedicam a ficar ali de frente para a televisão acompanhando. Já as inserções, ela tem um diferencial. Você está assistindo ali um noticiário, você está assistindo uma novela, um programa qualquer, e aí ele entra de repente, são normalmente de 15 segundos, 30 segundos no máximo, e não tem como você realmente não ser impactado por aquela inserção do horário do candidato. Aí sim, isso é importante. Um outro aspecto também, Luciano, é que hoje pode-se dizer que a televisão, o horário da televisão especificamente, mas também do rádio, ele é menos impactado hoje, ou seja, ele tem menos importância até, não que não seja importante, mas por conta das redes sociais, porque as redes sociais, as pessoas acabam tendo muito mais acesso, mais tempo de dedicação às redes sociais do que propriamente ficar ligado no horário eleitoral gratuito. É